Boa tarde, pessoal. Olá, tudo bem? Estamos começando hoje mais uma live do Departamento de Atenção Básica. Hoje o assunto é um assunto que eu acho que todo mundo está bem interessado, que é sobre a Política Nacional de Atenção Básica, a nova PNAB, PNAB 2017. Eu sou a Érica Almeida, aqui técnica do Departamento de Atenção Básica. E eu sou Marcelo Pedra, também técnico do Departamento de Atenção Básica. Então a gente vai, como das outras lives, a gente vai respondendo as perguntas que vocês estão trazendo. A gente já tem algumas perguntas que chegaram previamente e vocês podem também ir por esse canal colocando algumas questões. A gente vai tratar cada um dos pontos onde houve mudança ou alguma inclusão, alguma inovação que foi inserida na nova política. E vocês podem ir questionando e a gente vai voltando alguns temas se ficar alguma dúvida. Combinado? Então o primeiro ponto que a gente quer trazer para vocês é o ponto talvez mais polêmico que foi inserido na nova política. Até a política de 2011, como todo mundo sabe, a primeira política é de 2006. Né? A primeira Política Nacional de Atenção Básica ela foi criada, foi instituída em 2006. 5 anos depois ela foi revisada, em 2011. Vários programas foram criados e aí o interesse do departamento em institucionalizar mais esses programas, trazendo para dentro da PNAB. Por esse mesmo motivo, a gente revisou novamente a política, não em 5 anos, mas em 6, agora no ano de 2017, no ano passado. A gente fez um ano agora de publicação da política, agora no final de setembro. E um primeiro ponto de mudança é que até a política de 2011, o Ministério da Saúde, né, o governo federal, só financiava um modelo de organização e expansão da atenção básica, que era o modelo da Estratégia de Saúde da Família. Na nova PNAB, uma demanda que chegou de forma muito expressiva por parte dos municípios é que outras modalidades de organização da atenção básica também estavam sendo desenvolvidas nessas localidades, especialmente em lugares que tinham difícil acesso, eram regiões mais dispersas e que, eventualmente, os programas de provimento não conseguiram dar conta da necessidade de profissionais nessas áreas. Então, o interesse dos municípios era que o Ministério da Saúde apoiasse essas outras modalidades de organização da atenção básica, que não apenas o modelo da Estratégia de Saúde da Família, que exige todos os profissionais, todas as categorias profissionais trabalhando, atuando em 40 horas por semana. E numa certa medida, também reconhecendo essa cobertura que já acontece, né? Existe um conjunto de outros trabalhadores nesses pontos de atenção, trabalhando para a atenção básica, que não funcionavam nesse modelo, também é uma possibilidade de reconhecer esses trabalhadores, essas equipes que já estavam lá prestando serviço para a população brasileira. Exato, acho que isso que o Marcelo traz é importante. Historicamente, a atenção básica ela sempre se organizou de diversos modelos, de diversas formas. A partir de 94, o Ministério passou a induzir um determinado modelo, que é o modelo da Estratégia de Saúde da Família, primeiramente como programa, depois como estratégia, mas a gente sempre teve outros modelos de organização operando dentro do SUS. Hoje a gente tem em torno de 75% de cobertura da atenção básica no Brasil, por diversos modelos, sendo que destes, em torno de 65% é o modelo da Estratégia de Saúde da Família. Então, de fato, é um modelo prioritário de organização e de expansão da atenção básica. Com a nova PNAB, a gente passa a credenciar e financiar, além das equipes de saúde da família, as equipes de atenção básica. Mas o que são essas equipes de atenção básica? São equipes que devem seguir as mesmas diretrizes e princípios da atenção primária, que estão dispostos na PNAB, os mesmos princípios da Estratégia de Saúde da Família, territorialização, integralidade do cuidado, vínculo, universalidade, todas aquelas questões que a gente já traz de maneira muito forte na Estratégia de Saúde da Família. E também essa equipe ela precisa alimentar o sistema de informação, ela precisa passar por todos os processos de avaliação e monitoramento que as equipes de saúde da família passam, como por exemplo o PEMAC. E a composição, a diferença dessas equipes é que a composição dos trabalhadores que vão atuar nas equipes de atenção básica é a mesma da Estratégia de Saúde da Família, médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde sendo facultado a determinada localidade. Então, se a gente tem uma determinada localidade com grande população de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, a recomendação do Ministério é que essa equipe, seja Saúde da Família ou seja EAB, ela tem o ACS. Mas a quantidade desse agente ela vai depender, inclusive, do grau de vulnerabilidade que essa população se encontra. Então, essa EAB ela pode ter o médico, o enfermeiro e o auxiliar técnico de enfermagem. A diferença é que a carga horária desses profissionais não é obrigatoriamente 40 horas. Pode ter até 3 profissionais por categoria, então pode até ter 3 médicos,
ou dois enfermeiros, ou 3 agentes, né, 3 auxiliares de enfermagem, cada um cumprindo um mínimo de 10 horas por semana, totalizando a carga horária total por categoria profissional de 40. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu posso ter 2 médicos de 20, ou um médico de 10 e 2 médicos de 15, ou eu posso ter um médico de 30 e um médico de 10, e da mesma forma posso fazer isso para os enfermeiros e para os técnicos ou auxiliares de enfermagem. Essa mesma equipe pode também ter uma equipe de saúde bucal, né, sendo facultado da mesma forma que é a equipe de saúde da família, e também compor com agente comunitário de saúde e com agente de combate às endemias. Além disso, também ter o apoio das equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, os nossos NASFs. Então, hoje, o Ministério da Saúde financia prioritariamente as equipes de saúde da família. O valor de financiamento ele é superior para as equipes de saúde da família, e nesse momento nós estamos no processo de regulamentação para o credenciamento das equipes de atenção básica, que vai receber um valor inferior para o credenciamento, até porque a gente ainda considera as equipes de saúde da família como modelo prioritário, então a prioridade também é no financiamento. As equipes de saúde da família recebem ou 7.130 ou 10.695, né, relacionado ao piso de atenção básica, e as equipes de EAB passarão a receber R$ 2.130 por equipe. Isso, de uma certa forma, a Érica já respondeu uma das perguntas que chegou, né, pelo Facebook, de uma colega que estava perguntando sobre a composição da equipe de EAB, a carga horária, como é que as categorias iriam funcionar. Chegou uma pergunta agora para saber se a carga horária para a saúde bucal vai ser da mesma forma. Da mesma forma, a equipe de saúde bucal, se ela é vinculada a uma equipe de saúde da família, ela vai ter que cumprir a mesma carga horária dos profissionais da equipe de saúde da família, que é de 40 horas para todas as categorias profissionais. Se ela vai se vincular a uma equipe de atenção básica, ela vai poder ter a mesma composição que as equipes de atenção básica. Lembrando, tem um aspecto bem importante. Um dos dispositivos que a gente inseriu na PNAB e pactuou de forma tripartite com o CONAS e o CONASEMES, que é a representação dos gestores estaduais e municipais, é que nenhum município vai poder reduzir a sua cobertura da estratégia de saúde da família e transformar essas equipes em EAB. Ou seja, se eu tenho o meu município, que hoje tem 80% de cobertura da atenção básica, pelo modelo da estratégia de saúde da família, ele vai poder ampliar a cobertura de atenção básica com novas equipes EABs, mas ele não vai poder desclassificar ou descredenciar equipes de saúde da família. Um outro ponto que também surge, né, um outro ponto trabalhado na PNAB, que surge na PNAB, é a distinção do processo de trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias. O departamento, de uma certa forma, vinha acompanhando na discussão tripartite o processo da lei do agente comunitário de saúde, que tinha, entre vários pleitos, inclusive a ampliação das atribuições desses trabalhadores. Então, na PNAB 2017, acontece a possibilidade, né, de uma redistribuição desses trabalhadores, antes tínhamos um número possível, né, de até 4 trabalhadores, ou o número mínimo, que não estava lá estabelecido na PNAB, mas pelo número de pessoas cobertas, né, de 750 pessoas para cada agente comunitário, era aproximadamente 4 por equipes, o que nunca foi exatamente o que aconteceu. A média nacional sempre se manteve entre 6 e 7 agentes comunitários de saúde, que se mantém até hoje essa mesma média de trabalhadores, agentes comunitários por equipe, mas acompanhando esse debate, inclusive com o pleito dos próprios agentes comunitários, na PNAB foi incorporado também essas atribuições, essas novas atribuições do agente comunitário de saúde. Na verdade, a PNAB traz as atribuições, de um modo geral, para todas as categorias que compõem as equipes, né? Então, a partir da nova PNAB, o agente comunitário passa a ser possível a montagem das equipes a partir também de critérios de vulnerabilidade. Então, a distribuição desses trabalhadores pode ser feita no município a partir de critérios de vulnerabilidade em um determinado território, para cobertura de, no máximo, 750 pessoas, e em territórios onde a gestão avaliar que o trabalho desse trabalhador do SUS, né, do agente comunitário de saúde, possa ser, que ela possa ser melhor aproveitada em outros espaços,
essa distribuição pode ser feita e recolocado para tentar atingir, de uma maneira geral, a potência maior desse trabalhador, pensando, por exemplo, em regiões onde a população, esse trabalhador tenha mais dificuldade de acesso à moradia das pessoas, enfim, como uma possibilidade de redistribuição. Acho que é isso para o agente comunitário. Só para ter ideia, né, na PNAB de 2011, o agente comunitário de saúde tinha 8 atribuições específicas no seu processo de trabalho. Com a incorporação das novas atribuições, né, com a mudança da lei dos ACS, que é a Lei 11.350, que mudou agora para 13.595 de 2018, de janeiro de 2018, o número de atribuições passou para 12 atribuições. Então foram acrescidas 4 atribuições para os agentes comunitários de saúde, além das atribuições comuns que podem ser desenvolvidas pelo ACS e pelo agente de combate a endemias. Sim. Uma questão que a Clarice colocou, né, é que ela gostaria de saber como é que fica a situação dos ACS no interior, na questão que a PNAB traz 750 pessoas por ACS. É isso. Esse é o teto máximo por trabalhador, né, sobretudo para áreas de vulnerabilidade, e essa distribuição ela vai funcionar em relação à necessidade do território, né? A política, de uma maneira geral, teve um olhar um pouco mais qualificado na relação de distribuição para a necessidade do território. Então, outros pontos que a gente vai tocar, que é a ideia da integração da atenção básica e vigilância, carga horária de trabalhador, enfim, de uma maneira geral, a gente olhou, de maneira tripartite, pensou muito mais nessa relação de distribuir a força e a potência da estratégia de saúde da família na relação com o território. Vamos a um outro ponto. Da integração? Pode ir. Pode ir? Nós já fizemos uma live, né, na verdade, falando da integração da atenção básica com a vigilância, e aí vocês podem reportar a isso já está no canal do YouTube? Já está no canal do YouTube do DAB, então todas as lives que a gente está fazendo estão num repositório no canal do YouTube do DAB para vocês poderem recorrer. Então a gente já fez uma live específica sobre ela, mas só para retomar em modos gerais como é que isso se insere na PNAB. Então também muito a partir do debate tripartite com os municípios e Estado, a necessidade de integrar essa relação de atenção básica com vigilância, como a gente comentou no item anterior, o agente comunitário de saúde com o agente de combate a endemias. Então a ideia de território, pensar um território único, integrado, é a ideia de integrar as ações, sobretudo nessa relação atenção básica, serviço de atenção básica com a vigilância. De um modo geral, a gente sempre soube, né, e infelizmente ainda acontece, mas a gente está trabalhando e vamos falar de alguns instrumentos para lidar com isso, tentar fazer com que melhore a qualidade dessa programação. A ideia de poder ter um território em conjunto, a PNAB também traz as distinções entre o que é trabalho da atenção básica e o que é trabalho da vigilância, mas a ideia é muito mais de pautar a gente pelo que é comum ao território, tentando otimizar essas duas equipes, esses dois campos de saber, esses trabalhadores, tentar unir isso em torno de um bem comum que é a população e otimizar essa força de trabalho. Nessa direção, a gente construiu um documento, um guia que vai tratar a integração em modos gerais, sempre reforçando a ideia que esse guia e todas as publicações que o DAB fizer nesse sentido tem muito mais a tentativa de instrumentalizar o território, mas o território é que tem a força de unir essas ações e de pensar como é que cada necessidade, cada região, cada território vai poder fazer isso de uma maneira mais singular, mas a gente lançou esse guia, né, tentando dar algumas instruções gerais. E um outro elemento importante que também acontece a partir do ano que vem é uma formação de integração de atenção básica com a vigilância, também tratando das doenças negligenciadas, mas essa formação, que é para 90 mil profissionais de saúde, tem como base, como lógica, como mote principal, tratar a integração de atenção básica com a vigilância. Então é importante que vocês fiquem atentos para poderem estar também participando dessa formação, provavelmente a partir do final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2019. Acho que é importante também resgatar, né? Pode ser que alguns de vocês, principalmente aqueles que já trabalham na atenção básica ou no SUS há um bom tempo,
essa discussão da integração entre atenção básica e vigilância não é algo recente, né? Já tem bastante tempo. Já tem várias portarias que traziam a importância do trabalho integrado, do planejamento conjunto entre a vigilância e a atenção básica. E a perspectiva de trazer na PENAB como uma diretriz organizacional do serviço de atenção básica, colocando que sim, faz parte da atenção básica todos os componentes da vigilância ambiental, sanitária, epidemiológica, é justamente de fortalecer esse trabalho integrado entre a vigilância e a atenção básica. Não necessariamente na assistência, ou não necessariamente só com a integração do trabalho, a articulação do trabalho do ACE com o ACS, mas também nos processos de pactuação conjunta das duas coordenações. A gente sabe que muitas vezes nos municípios, nas estruturas do Estado, as coordenações de atenção básica e vigilância atuam de forma bastante fragmentada. E a ideia que a gente traz na PENAB, enquanto uma diretriz, é que esse processo de integração entre atenção básica e vigilância aconteça também no campo da gestão. Que os planejamentos sejam conjuntos, que as avaliações das ações sejam conjuntas, que a gente, por exemplo, possa olhar, enquanto trabalhador da atenção básica e da vigilância, para os dados produzidos a partir do PEMAC, mas também a partir do PQAVS, que a gente consiga integrar os nossos processos no território. A gente tem uma pergunta da Maria Olindina. Como a nova PENAB se trabalha com pessoas e não com família? É correto afirmar isso? Então, com a nova PENAB, a gente continua com a estratégia Saúde da Família. Então, o nosso foco, o nosso olhar é a família, é o componente familiar, que é composto por diversas pessoas. Qual que é a diferença, né? Que a gente parece que é muito sutil. Quando a gente faz o cuidado individual, um usuário que chega até a unidade vai ser atendido pelo médico, pelo enfermeiro, é importante que a gente olhe esse indivíduo enquanto um ser em sociedade, seja dentro do seio familiar, com os seus familiares, seja ele em comunidade, no território onde ele vive e também nos lugares onde ele trabalha. Que a gente muitas vezes olha para a queixa-conduta, olha para o problema de saúde que a pessoa, o indivíduo apresenta e muitas vezes não olha de uma forma contextualizada com o ambiente que ele vive, que inclui a sua família e seus colegas de trabalho também. Ana Lúcia perguntou como vai ser o financiamento da equipe de EAB, né? Equipe de atenção básica. O financiamento das equipes de EAB vai ser, a gente já publicou uma portaria que vai sair inclusive uma pequena retificação nos próximos dias. Como que vai funcionar? Hoje, a gente recebe o pedido de credenciamento por meio de resolução da CIB, então o município ele tem interesse em ampliar a atenção básica. Hoje, a gente, até agora, até a última PENAB, a gente financiava a Saúde da Família. Então, ele faz o projeto, apresenta para o Estado, passa em resolução da CIB que chega para o Ministério credenciar essa equipe. Esse mesmo fluxo, esse mesmo processo vai ser seguido pelas equipes de atenção básica. Quando o Ministério da Saúde publica a portaria de credenciamento, os municípios têm um prazo para cadastrar essa equipe no CNES. Hoje funciona para a Saúde da Família e quando a gente finalizar a revisão dessa portaria e preparar o CNES, que já está bem próximo de estar pronto, essas equipes vão poder ser cadastradas no CNES com a composição da carga horária, como eu falei no início dessa live, como está disposto na PENAB, e a partir da alimentação do sistema de informação, que também vai precisar alimentar, essas EABs vão precisar alimentar o SUS-AB, a gente vai fazer a transferência de recursos, que aí o valor, como eu falei, o valor é inferior ao valor da equipe Saúde da Família. Hoje a gente faz o repasse para a equipe Saúde da Família de 7.130 ou 10.695, se é modalidade 1 ou modalidade 2. E agora, das EABs, a gente vai fazer o repasse financeiro, né, um recurso para essas equipes no valor de R$ 2.130 mensalmente. Perguntaram também se é correto dizer que vai ter a junção da coordenação da vigilância com a atenção básica. Tem uma questão sutil, né? Quando a gente fala em junção, muitas vezes as pessoas acham até que é colocar todo mundo numa sala, trabalhando junto. Isso é insuficiente para a gente garantir a integração dos processos de trabalho. A gente prefere chamar de integração e articulação. É um planejamento conjunto, é pensar nas articulações do território de forma conjunta, porque qual é a lógica hoje de trabalho, por exemplo, da vigilância? O ACE, né, dando um exemplo concreto, o ACE ele trabalha por domicílio. Então, ele tem o seu território observado através do número de domicílios, número de casas. Já os ACS, eles trabalham com o número de pessoas ou famílias. Então, a ideia é que esse território ele seja observado de forma integrada entre o trabalho da vigilância e o trabalho da atenção básica. Então, o planejamento, vamos supor, às vezes a gente está em casa e recebe a visita de um ACS. Dá meia hora, aperta lá na campainha, é o ACE que vem para verificar, por exemplo, fazer a aplicação
da substância para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A ideia é que o trabalho seja integrado, que quando o ACE entrar nesse domicílio, conversar com as pessoas, ele consiga enxergar, por exemplo, situações de risco e vulnerabilidade epidemiológica ou ambiental ou sanitária, de forma que isso possa ser levado para a equipe de vigilância e ser feito, por exemplo, o controle de vetores, as articulações e as intervenções clínicas necessárias pelas equipes. Mantém-se o que é específico de cada um. Cada um continua com as suas atribuições específicas, mantendo a atenção, como a Érica disse, para o que é comum a todos. Como é que essas equipes conversam? Então, quando a gente fala de integrar, não é fundir. As pessoas vão ter clareza e objetivamente vão saber quais são suas atribuições e a diferença entre elas. Só que a ideia com a PNAB é, de alguma maneira, incentivar, fortalecer que a gente construa uma lógica de atenção, de estar no trabalho junto às pessoas, mais pelo que é comum do que pelo que é específico. Então, a ideia de trabalhar em equipe, de fazer um monitoramento conjunto, de fazer um planejamento conjunto, potencializando, evitando sobreposição de trabalho, fazendo com que um possa, de alguma maneira, difundir informações que o outro precisa que sejam difundidas. Enfim, a ideia é tentar ver o que é comum a todos e fazer um planejamento o mais próximo possível de otimizar isso para as pessoas. E, por exemplo, falando concretamente, a gente tem, no geral, no processo de trabalho das equipes de saúde da família, a gente tem as reuniões de equipe. Algumas equipes se reúnem mensalmente, outras semanalmente, outras quinzenalmente. A ideia é que os agentes de combate às endemias possam integrar essas reuniões de equipe, inclusive para trazer o seu território, o seu trabalho, o seu processo de trabalho para dentro da equipe de atenção básica. E que a equipe de atenção básica passe a enxergar a vigilância como também uma responsabilidade do seu processo de cuidado, pensando principalmente no cuidado integral às famílias e à comunidade. Acho que agora a gente pode passar para o tema gerente, porque já também está chegando muita pergunta sobre isso. Pode ser? Tá bom. Então, uma outra inovação que a política traz é a possibilidade de financiamento do gerente de atenção básica. Então, a gente já tem essa figura do gerente em diversas localidades do país. No geral, esses gerentes, eles ou são enfermeiros da própria unidade que atuam, que fazem uma atuação integrada, digamos assim, uma dupla atuação, um enfermeiro clínico e um enfermeiro gerencial, ou uma outra pessoa, administrador, de qualquer outra formação, que geralmente cuida da parte burocrática ou administrativa do processo de trabalho das equipes. No PEMAC a gente tem o dado de que 97% das equipes, né, declaram ter alguém que faça essa função de gerência e 75% delas é alguém da própria equipe. Então, essa divisão entre cuidado e esse processo inicial é algo que acontece e, de uma certa forma, reconhecer essa função, essa figura. Né? Na PNAB tem também esse desejo, o intuito do departamento de enfrentar esse problema, fazendo com que esse profissional, o gerente, seja alguém específico disso. Isso. Então, a ideia é, primeiro momento, reconhecer que essa figura existe na atenção básica. Né? As experiências são municipais, cada equipe, cada gestão municipal escolhe ter essa figura do gerente ou não. E hoje a gente reconhece nacionalmente a importância de ter o gerente de atenção básica, principalmente porque nos últimos anos, especialmente a partir do programa Requalifica, a gente teve uma ampliação e uma reforma e construção de unidades básicas. Antigamente a maior parte das equipes ela estava dentro de uma estrutura física só, então uma UBS e uma equipe. Hoje a gente tem muitas equipes que funcionam numa mesma estrutura física, né, 2, 3, 4 equipes, no caso do Rio de Janeiro, 10 equipes funcionando numa estrutura física só, e isso demanda uma função gerencial, inclusive de administração do processo de trabalho, das agendas, do planejamento, da questão burocrática também, né, das documentações que precisam ser organizadas e toda a alimentação do sistema de informação, que exige um papel gerencial, uma função gerencial de algum dos trabalhadores que hoje está na atenção básica. A ideia de reconhecer financeiramente esse gerente, essa figura do gerente, é principalmente evitar que o papel clínico, a atuação clínica, ela seja prejudicada em detrimento da função gerencial e vice-versa, porque são funções necessárias na atenção básica, tanto ter os profissionais que atuam clinicamente no cuidado, quanto ter profissionais que cuidem de fato da gerência das unidades básicas, da administração do serviço de atenção básica. Então a gente publicou, como eu falei mais cedo, recentemente uma portaria que financia as equipes de atenção básica e também os gerentes,
Hoje, o valor do incentivo mensal, né, do financeiro mensal para custeio desses gerentes é o valor de 10% da... Perdão, é isso mesmo. 10% da modalidade 2, então é R$730 para financiar o gerente. Vocês podem perguntar, mas é insuficiente, o valor é pequeno. A ideia desse financiamento, primeiro, é um primeiro momento, né? Obviamente que o próprio Ministério tem interesse que esse valor ele seja gradativamente ampliado, mas pensando que o financiamento é tripartite, é um incentivo, né? Uma indução financeira federal do Ministério da Saúde para que essa figura do gerente ela possa ser ampliada no cenário da atenção básica em todo o Brasil. Então, onde a gente tem uma UBS com uma única equipe e que tem o gerente, é o valor de 10% da modalidade 2. A modalidade 2 é 7.130, então é de R$713. Para 730, né? R$713. Para as UBSs que tenham 2 ou mais equipes, então, por exemplo, uma UBS que tem 4 equipes ou 3 equipes de saúde da família e tenha um gerente, o valor é correspondente a 20% da modalidade 2, que no caso seria 713 vezes 2, né? R$1.406. Hoje, a gente já tem essa portaria publicada, está finalizando o ajuste no CENES, que hoje vocês já podem cadastrar o gerente no próprio CENES da equipe, porém, esse gerente que hoje vocês podem cadastrar no CENES, ele ainda não está passível de financiamento federal. A gente está fazendo todos os ajustes, pensando em carga horária, em perfil desses profissionais. A própria portaria disciplina o perfil desses profissionais. A gente vai colocar o link aqui da portaria depois para quem tiver interesse e ainda não conheceu essa portaria, dar uma olhadinha com mais calma. Mas a ideia, essa portaria ela foi publicada em junho desse ano, né? A portaria número 1808, de 28 de junho de 2018. A gente está finalizando a adequação do CENES para receber os pedidos de credenciamento dessa figura do gerente e passar a financiar os municípios que optarem por ter o gerente nas suas equipes. Um outro elemento importante também nesse percurso de incentivar esse trabalhador é o curso que a gente vem na parceria já com a Universidade Federal Fluminense. Estamos agora na 3ª onda, vai começar daqui a uma semana, inclusive a próxima formação dos gerentes, que ali também a gente tem, de uma certa maneira, essa junção, né, de um curso que pretende instrumentalizar os trabalhadores do SUS que estão nessa função para essa questão mais gerencial, mais dura, né, mais administrativa, e também da gestão do processo de trabalho, monitoramento de indicadores, monitoramento de relatórios do PEMAC, monitoramento de relatórios do SUS, alguém que possa ajudar esse processo de trabalho a ficar mais fluido. Então, fiquem atentos para também acompanhar essas ofertas que o departamento faz em relação às formações para os trabalhadores, né? A Clarice está perguntando se isso seria o gerente seria um coordenador. Então, tem uma diferença bem importante entre o coordenador de atenção básica do município e o gerente da unidade. No caso, se um município é pequeno e tem uma unidade só, acaba que essa figura do gerente talvez nem seja necessária para essa localidade, porque o coordenador da atenção básica já consegue dar conta das demandas. No entanto, a maior parte dos municípios hoje tem um número de equipes, um número de unidades muito maior, especialmente os municípios de médio e grande porte. Tem 20, 30, 100, 200 unidades de saúde da família, com unidades básicas de saúde, com diversas equipes de saúde da família. Nesse caso, é necessária a manutenção do coordenador de atenção básica, inclusive que tem outras atribuições de articulação com outras áreas, com a média e alta complexidade, a discussão de rede de atenção à saúde. É um processo muito mais macro de gestão. E o gerente de atenção básica, o gerente da unidade, é da unidade. Ele, inclusive, vai poder ajudar aquelas equipes, todas aquelas equipes que estão dentro de uma mesma estrutura física, a fazer o planejamento, a discutir um processo de reterritorialização, por exemplo. Né? A gente sabe que tem tido um grande avanço do processo de urbanização, então um número grande de unidades acaba tendo um maior número de pessoas, né, quando começou a funcionar. Então, esse gerente ele vai ter principalmente essa função de organizar melhor o processo de trabalho, de ajudar, de apoiar as equipes na organização do seu processo de trabalho. A Marilene está perguntando se poderia ser o próprio enfermeiro clínico da unidade. Não. Essa pergunta é bem importante, Marilene. A primeira questão que a gente colocou, quando a gente pensou nessa figura, foi justamente uma própria demanda dos profissionais das equipes que colocavam para a gente que, por não ter essa figura do gerente, acabavam tendo que sacrificar um pouco do seu processo de trabalho
porque tinham que acumular 2 funções. Uma coisa que a gente conseguiu, né, pactuar de forma tripartite nessa PENAB é que esse gerente ele não pode ser um membro da equipe. Então, se a equipe tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, e o gestor decide que essa equipe precisa de um gerente de atenção básica, vai precisar ser contratado um outro profissional para atuar nessa função gerencial. Não pode ser nenhum profissional da equipe. Principalmente para não prejudicar. Exatamente para liberar você, enfermeira, para fazer o trabalho clínico. Exato. Esse é o objetivo central desse trabalhador. Exato. Acho que a gente pode passar para o próximo tema. Quer ir para o Inácio? Pode ser. Quer falar? Pode ser. Então, uma outra mudança que a gente fez, né? E a gente está esse ano completando 10 anos do NASF. Né? A gente está fazendo, inclusive, uma série de 10 vídeos. A gente está publicando o próximo vídeo agora, essa semana. E a gente tem o último vídeo no mês que vem, em dezembro. E a gente teve uma pequena mudança, né, nessa PENAB, que foi a mudança do nome do NASF. Então, até vocês devem ter visto, quem já anda por aqui pela comunidade do DAB aqui no Facebook, viu que a gente publicou uma nova logo do NASF, né, trazendo inclusive o AB lá juntinho. E qual que foi a mudança? A gente passou de núcleo de apoio à saúde da família para núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica. Mas, Érica, qual que é a mudança? De uma forma prática, no processo de trabalho, composição de carga horária, composição das categorias profissionais, repasse financeiro, não mudou nada. Continua tendo 3 tipos de NASF-AB, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Processo de trabalho regido por todos os documentos que a gente já tem publicados, nossos fascículos, o CAB 29, o CAB 39, o CAB 27, todos os documentos que a gente tem até hoje, nada mudou. O que mudou no nome é principalmente porque com a nova PENAB e a possibilidade de financiamento das EABs, essa equipe de NASF ela também vai poder apoiar essas outras equipes, que hoje as equipes de NASF podem apoiar, antes, né, da nova PENAB, podem apoiar saúde da família, consultório na rua e equipes ribeirinhas e fluviais. E as outras equipes que eventualmente existiam no território da atenção básica do município ficavam de fora, né, não recebiam esse apoio das equipes NASF. Com a possibilidade de financiar essas novas equipes, essas EABs, que são equipes que devem cumprir, como eu já falei, os princípios e diretrizes da equipe Saúde da Família, da Estratégia Saúde da Família, é importante que o NASF apoie essas equipes também, partindo inclusive do pressuposto que essas equipes precisam de mais apoio na qualificação dos seus trabalhadores, do seu processo de trabalho, na ampliação do escopo de práticas, das ações que são desenvolvidas por essas equipes. Então, a gente amplia a abrangência dessas equipes NASF também para elas apoiarem, né, técnico-pedagogicamente, clinicamente, de forma terapêutica também, essas outras equipes de EAB. O que reforça, inclusive, a missão do NASF de alguma maneira, ajudar a sedimentar o processo de atenção básica para todas as equipes. Então, isso vale quando a gente pensa as equipes de consultório na rua, vale quando a gente pensa as equipes ribeirinhas e fluviais. De uma maneira geral, isso também é uma função do NASF, sempre foi, né, o de reforçar o modelo que está colocado na atenção básica, o de trazer e parear o modelo de estratégia de saúde da família para as demais equipes, que é uma necessidade, é um enfrentamento que a gente ainda vem fazendo, e isso se estende agora às equipes de atenção básica. Exato. Um outro ponto também, mais detalhes? Pode ir. Tá. Um outro ponto é a oferta nacional de serviços essenciais e ampliados. De um modo geral, também acompanhando um debate que já acontecia, já está colocado, sobretudo a partir do PEMAC, né, que inclusive que usa essa terminologia, né, para tratar o que a gente vai chamar dos padrões essenciais, dos padrões estratégicos, essa lógica de conseguir reconhecer na atenção básica, né, conseguir dar transparência, poder comunicar à população brasileira o que é que se faz numa unidade básica de saúde, o que se faz, o que é feito por uma equipe de saúde da família, para nós cada vez fica mais evidente, para os municípios também, estados, de maneira colegiada e tripartite, essa ideia da gente poder comunicar da transparência, da potência ao que acontece na atenção básica, foi ficando cada vez mais evidente. O PEMAC ajudou muito de alguma maneira, dar solidez a esse percurso. E, bebendo nessa fonte, a gente lançou essa agenda, né, de uma maneira geral, porque ali, nesse ponto,
a PNAB acaba sendo uma carta de intenções, né? Acaba apresentando, colocando uma agenda de construção, a carteira propriamente dita, né? A oferta, esse conjunto, esse rol de ações ainda não está colocado. A PNAB estabelece uma agenda, aponta uma direção, né? Nesse sentido, tomando por essenciais ações e procedimentos básicos relacionados a condições básicas e essenciais ao acesso da qualidade, o que não quer dizer que outras coisas não possam ser feitas, né? Então, quando a gente fala do que é essencial, do que é básico, é o que é o mínimo que nenhuma equipe de saúde da família, o que nenhuma equipe de atenção básica pode deixar de fazer, né? Não é facultado, então também tem essa intenção, assim, o que não pode deixar de ser feito na atenção básica. E quando a gente pensa os padrões ampliados, nós já estamos falando já de uma certa singularidade, respeitando o território, respeitando a rede local, o que essas equipes, o que a atenção básica daquele município, daquele local, pode ofertar no sentido de respeitar essa singularidade e ir para além do que está colocado como básico, né? O que ela pode, também respeitando e indo no limite do que efetivamente acontece, né? Para a gente, de alguma maneira, ter algum contato com a realidade, respeitar esses trabalhadores, respeitar a formação deles, entendendo e qualificando e ir sempre ampliando, de alguma forma, o que chega para a população brasileira. Gente, tem uma pergunta para voltar para o NASF, que é bem legal, da Gilce. Ela está falando que o NASF, está escrito na PNAB que ele tem que tornar um membro orgânico, né, da equipe de saúde da família, mas ele acaba ficando à parte. Ela pediu um exemplo de como ele pode ser integrado mais à equipe. Então, acho que um aspecto importante também, né, quando a gente fala do núcleo ampliado de saúde da família, a gente não abandona a ideia do apoio, né? Acho que a gente foi muito questionado durante o processo de revisão por que a gente estava tirando o nome do apoio. O NASF, ele sim apoia as equipes, né? Na ampliação da abrangência e do escopo de práticas, na ampliação do cuidado, na ampliação das ações que são desenvolvidas no âmbito da atenção básica. Quando a gente fala que esse núcleo, ele precisa ser, esses profissionais precisam ser orgânicos na equipe, é que eles não se sintam acessórios, como alguém que chega na unidade e que não pertence àquele lugar. Então, algumas estratégias podem ser feitas pelas equipes NASF para se sentirem mais orgânicas e, de fato, serem mais orgânicas dentro das equipes de saúde da família, é participar do planejamento das ações que vão ser feitas durante o ano inteiro, participar dos processos de avaliação e monitoramento das equipes, é, de fato, dividir o processo de trabalho com a equipe. O NASF, ele não vai para a equipe de saúde da família para fazer algo que a equipe de saúde da família não faz. Ele não vai para lá para tapar buraco, para suprir alguma carência que a equipe eventualmente não consiga fazer. Ele vai para lá para compartilhar o cuidado com os usuários. Então, se eu tenho, por exemplo, uma agenda semanal, que eu tenha visitas domiciliares, né, atendimentos domiciliares, e eu acho interessante que alguns desses atendimentos sejam compartilhados com o NASF, eu, enquanto trabalhador do NASF, preciso organizar minha agenda de forma que essas ações elas consigam ser feitas dentro da atenção básica. E a partir da realização dessas ações de forma constante, naturalmente esse processo de organicidade do NASF dentro da equipe de saúde da família ele vai acontecer. Porque o NASF ele vai deixar de ser visto como uma equipe à parte, uma equipe acessória à equipe de saúde da família, mas sim como trabalhadores que se somam àquela equipe. Então, a gente vai deixar de chamar a equipe de saúde da família de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ACS e vai dizer que essa equipe ela tem nutricionista, psicólogo, farmacêutico e por aí vai, para todas as categorias profissionais. Quanto mais ações o NASF conseguir ter, que sejam compreendidas, apreendidas pela equipe de saúde da família como algo que ajuda e reforça o seu processo de trabalho, maior a chance dessa palavra orgânico fazer sentido. Quanto mais o NASF puder chegar para trabalhar com a equipe de saúde da família, fortalecendo a atenção básica, menos com uma ideia de quem vai trazer outras coisas, ser alguém que chega no momento e vai embora, porque essa é a realidade das equipes, né? As equipes apoiam de 5 a 9, de 3 a 4, então essa agenda, ela é pela natureza do trabalho, ela é picada. Quanto mais essa presença do trabalhador do NASF puder ajudar ao dia a dia, fazendo com que a ação do NASF reforce o trabalho da atenção básica, da equipe de saúde da família, melhor vai ser para essa ideia de orgânico acontecer, para que não seja, para diminuir a possibilidade de que quando chega a equipe do NASF, os trabalhadores da equipe de saúde da família já vem o meu colega, eu vou encaminhar para ele, eu vou
chegou o cara que não, chegou alguém que está no meu dia a dia, que entra nas consultas, que vai na visita, que reforça a possibilidade, que constrói estratégias onde a equipe não consegue promover ainda estratégias de acolhimento, organizar a porta de entrada, organizar o conjunto de visitas, enfim, analisar prontuário, fazer análise epidemiológica. Quanto mais o profissional do NASF entrar no dia a dia da equipe de saúde da família e ser menos alguém que vai para uns casos específicos do NASF, mais essa ideia de orgânico vai acontecer. Isso pode, inclusive, causar um certo estranhamento no trabalhador do NASF. Não, mas o meu é o específico daquele campo. Quanto mais a gente conseguir ir para o que é comum, quanto mais o trabalhador do NASF conseguir entrar no dia a dia, participar do que é dia a dia, participar do que é a possibilidade de organizar a agenda dos agentes comunitários no território, possibilitar uma agenda de incorporação tecnológica no sentido de que grupos podem ser interessantes, que grupos não são interessantes, enfim. Isso vai ajudar demais a esse trabalhador a se integrar. Tá, tem mais pergunta do NASF, acho que o pessoal se empolgou agora. A gente se empolga também. A gente se empolga também. Todo município tem que ter NASF, é uma pergunta. E a outra pergunta é como eu faço para cadastrar mais de uma equipe NASF, né? Mais de uma como? Mais de uma modalidade não pode. Outra equipe NASF. Acho que o município dela tem uma equipe NASF e a outra... e quer cadastrar outra. E a outra pergunta é se vai ser a mesma carga horária para os profissionais da equipe de saúde da família. Se o então, vou começar de trás para frente. A carga horária dos profissionais do NASF, ela está mantida conforme a primeira portaria do NASF, que é a 154, e as portarias posteriores que disciplinam os 3 tipos de NASF. Então, NASF tipo 1, ele tem uma composição mínima, né, de número de categorias profissionais, a gente não disciplina quais categorias, porque depende da necessidade local e da disponibilidade desses profissionais no território, mas ele tem uma carga horária mínima de 200 horas, tipo 1. O tipo 2, ele tem uma carga horária mínima de 120 horas, né, a soma de todas as categorias profissionais. E o tipo 3, uma carga horária mínima de 80 horas, somando a carga horária individual de cada categoria profissional. Então, a carga horária desses profissionais do NASF não muda na nova PENAB, como eu falei para vocês, mantém do jeito que está. Como que eu posso cadastrar uma nova equipe? Então, se o município hoje, vamos supor que o município hoje ele tenha um NASF tipo 1, e ele tenha 2 equipes de saúde da família, e ele tem um NASF tipo 1. O NASF tipo 1, na verdade, o NASF tipo 3. O NASF tipo 3, ele apoia de 1 a 2 equipes. Então, se o município tem interesse de uma outra equipe NASF, é necessário que ele amplie a sua cobertura de atenção básica. Então, se ele for para uma terceira equipe de saúde da família, ele faz jus a solicitar o credenciamento de uma nova equipe NASF para atender essa nova equipe que vai ser composta. Da mesma forma, o NASF tipo 2, da mesma forma, o NASF tipo 3, o NASF tipo 1. Então, para a gente credenciar uma nova equipe, é necessário olhar para o território, identificar qual o número de equipes de saúde da família que existe naquele território, para a gente poder analisar se há necessidade e a viabilidade também de ter uma nova equipe NASF. A primeira pergunta foi... Eu me esqueci, é isso que eu estava pensando. Quando pergunta várias, a gente esquece. Qual é a primeira? A primeira foi... carga horária. Carga horária permanece. Se podia cadastrar mais, se é obrigatório... não é obrigatório. Então, a gente recomenda, enquanto Ministério da Saúde, que todas as equipes de saúde da família do país, elas sejam acompanhadas, sejam apoiadas por equipes de NASF. Mas a escolha da organização, a forma de organização da atenção básica é de autonomia municipal. Então é importante que o gestor municipal, junto com as suas equipes, com seus trabalhadores, identifique a demanda do território e, caso seja identificada a demanda de uma equipe NASF, de um apoio por uma equipe NASF, ele solicite, faça o projeto, passe na CIB, no Estado e solicite o credenciamento aqui para nós do Ministério da Saúde. Só para lembrar um elemento importante, sabe? Inclusive para orientar os trabalhadores do NASF. Quando a gente pensa no NASF, um dos elementos centrais dessa equipe é aumentar a resolutividade da equipe de saúde da família. Então, quando eu penso numa equipe, ou 2 ou 3 de NASF, a minha unidade de medida sempre vai ser o trabalho do NASF aumenta a resolutividade da equipe de saúde da família. Esse é o norte, assim. Não se tem uma equipe, 2 equipes, porque essa necessidade ela não está no número de equipes, ela está na resolutividade da equipe de saúde da família. A gente pode ter uma equipe de saúde da família que consiga lidar bem com as questões de reabilitação, com as questões de saúde mental, com as questões do campo da alimentação e nutrição,
da assistência farmacêutica. Então, a gente indica e orienta que essa equipe esteja presente, mas pode ser que as equipes lidem bem com as questões do território. Pode ser que a rede que está no território, de alguma maneira, supra o que escapa à equipe de saúde da família. Então, essa necessidade precisa sempre ser medida em relação à resolutividade da saúde da família. Tá, a gente vai fazer a última pergunta de NASF para a gente passar para o próximo tema. E aí, se a gente não responder aqui ao vivo, a gente vai responder pelo escrito. Combinado. E é que perguntando se o NASF faz trabalho home care. Porque está sendo imposto em um dos municípios aqui, que a Daniela está participando bastante, e ela perguntou se ele faz um trabalho de atenção domiciliar. Atenção domiciliar, sem dúvida, o NASF faz. Na verdade, atenção domiciliar, a equipe de saúde da família faz. A atenção básica faz atenção domiciliar. Qual é o nível disso? A gente, até algum tempo atrás, nós tínhamos equipe de atenção domiciliar no próprio departamento de atenção básica, agora estão no departamento de urgência e emergência, mas essa lógica permanece. Então, tem o que a gente vai chamar de AD1, que é um conjunto de atividades no campo da reabilitação, e aí vai depender, sobretudo, de densidade tecnológica. Então, o que vai orientar se será necessário ou não uma outra equipe, um outro serviço, que atenção àquela pessoa que está com algum problema e está domiciliada vai receber, é orientado pela necessidade de densidade tecnológica. Então, sim, não home care, né? A equipe de NASF e as equipes de saúde da família fazem atenção domiciliar, como qualquer equipe de atenção básica, né? O que vai valer como unidade de medida de o quanto precisa ou não de outro ponto de atenção, de outra equipe, de que outro serviço, é a densidade tecnológica. Se vai precisar, se tem algum tipo de ação mais invasiva, se tem ventilação mecânica, se tem... Enfim, a depender da densidade tecnológica, vai precisar ou não de outro serviço. Mas não estamos falando de nada que não seja inerente da natureza do trabalho da atenção básica. Não é do NASF só, não. Então, inclusive, quando a gente fala da densidade tecnológica, eu preciso conhecer os meus pacientes que estão em situação de domicílio, de cuidado domiciliar. Então, são pessoas, por exemplo, que tiveram AVC, são pessoas que estão em situação, né, acamadas e que precisam de um acompanhamento em saúde, dependendo da situação, do grau, né, da gravidade desse caso. Então, é necessário que, primeiramente, a equipe de saúde da família, que pode ir acompanhada ou não da equipe NASF, façam a avaliação desse caso, né? Eles estudem esse caso e identifiquem se as intervenções clínicas que vão ser necessárias no âmbito do domicílio, no âmbito da atenção domiciliar, elas preenchem o rol de ações, elas estão dentro do rol de ações de cuidados na atenção básica, ou são cuidados que demandam uma intervenção mais invasiva ou que precisariam de um aporte tecnológico maior, inclusive de densidade mesmo tecnológica maior. Mas sim, o NASF ele faz atendimento domiciliar, ele deve acompanhar as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde no território para identificar situações de vulnerabilidade, estratificar risco e identificar, sim, situações que precisam de um cuidado mais ampliado. E se for o caso, o profissional do NASF faz ações individuais no domicílio das pessoas que estão acamadas a depender de tudo isso que a gente descreveu. Exato. Eu vou me aproveitar de uma pergunta que a Gilda Carvalho enviou antes, né? Que ela gostaria de saber se um município de 2.000 habitantes, com uma equipe de saúde da família no município, na área urbana, e com outra de saúde, de apoio, num distrito localizado na área rural, totalmente custeado pelo município, se teria algum tipo de recurso para duas equipes. Então, concretamente, eu vou pensar nisso para usar essa questão para falar do ponto de apoio. Quer dizer, com 2.000 habitantes, não há a justificativa de uma segunda equipe. Porém, como ela está descrevendo aqui, a população dispersa, a população numa área afastada do centro da cidade, do centro principal do município, né? É um dos pontos que fez que a gente colocasse também o ponto de apoio na PNAB, né? O ponto de apoio ainda não tem portaria específica que vá... Sim, mas não que descreva financiamentos Já. Tá. Já temos a portaria 83 de 2018, já disciplina, inclusive, quais são as situações que podem ser custeadas esses pontos de apoio.
É muito comum na região norte, sobretudo, onde as áreas, né, geográficas elas são bastante dispersas, mas não é só na região norte. A gente tem em qualquer região do Brasil muitas equipes que estão localizadas no centro da cidade, por exemplo, na zona urbana, e essa mesma equipe atende populações dispersas. Pode ser população quilombola, população cigana, população rural, a mesma equipe. A ideia é que hoje essas equipes como que trabalham, né? Vocês até devem saber mais que a gente, mas essa equipe ela está na unidade básica dentro da cidade e ela se desloca para um outro ponto que às vezes é uma igreja, uma escola, a casa de alguém que tem um quintal um pouco maior para fazer atendimento naquela região. Com a nova PENAB a gente reconhece essas situações e reconhece principalmente que é necessário um ambiente salubre, um ambiente sanitário para cuidar dessas pessoas. E a gente passa a financiar esses pontos que a gente está chamando de pontos de apoio, onde esses municípios podem solicitar o credenciamento desses pontos de apoio e receber o custeio dessas unidades, né, que precisam ter uma estrutura física, de certa forma, bem organizada para receber uma equipe de saúde da família e os usuários para fazer o cuidado dessa população dispersa. Sendo reconhecido no CNES, atrelando esses CNES a uma unidade básica de saúde. Então, a possibilidade de reconhecer isso que já é feito, mais uma vez, essa ideia de reconhecer o que já acontece, o que já é feito, que eu acho que interage um pouco com a questão da Gilda. Isso. A gente vai agora para os dois últimos temas, né? São um pouco mais simples, mas é importante que todo mundo saiba. Então, um primeiro ponto, né? O penúltimo ponto, é a discussão da territorialização e vínculo. Então, até a PENAB de 2011, cada usuário só poderia se vincular a uma única unidade básica de saúde. Então, ele mora em determinada região, determinado bairro, e tem uma determinada unidade básica que cobre o seu domicílio, né? Ele está dentro da área de abrangência de uma equipe de saúde da família. E ele só poderia se vincular a essa equipe. O que é que a gente percebeu ao longo do tempo, né, de lá para cá? Muitos municípios, né, gestores, trabalhadores e usuários se queixavam que muitas vezes não conseguiam acessar essas equipes, acessar as unidades básicas, porque passam o dia inteiro no trabalho, muitas vezes ele sai mais cedo, né, do que o horário que a unidade abre e volta mais tarde, quando ele volta a unidade já está fechada. Então, a ideia que a gente traz nessa nova política é que os municípios identifiquem as situações onde há uma grande demanda de atendimento, por exemplo, em áreas onde está concentrado a maior parte de trabalhadores. Vou dar um exemplo concreto. A gente aqui em Brasília, a maior parte das pessoas que trabalham, né, aqui em Brasília, trabalham numa região central, aqui perto da esplanada dos ministérios, aqui o que a gente chama de eixo monumental. Mas a maior parte das pessoas não mora aqui, mora em cidades satélites, em outros bairros que são mais distantes. Hoje, a gente tem bastante dificuldade de acessar essas equipes, essas unidades básicas, porque elas funcionam no mesmo horário que a gente está fora de casa, a gente está no trabalho. A ideia dessa possibilidade de se vincular mais de uma equipe é que eu, enquanto trabalhadora desse território aqui, eu possa ser atendida por uma unidade que está localizada próximo do meu ambiente de trabalho, do meu local de trabalho. E isso não só facilita o acesso e, principalmente, eu acho que isso é fundamental. Essa situação de vinculação dupla às unidades, é necessário que a comunicação entre essa equipe da unidade do território trabalho se comunique com a unidade do território domicílio. Então, não quer dizer que eu vou hoje numa unidade, amanhã eu vou em outra, depois eu vou em outra. Não é isso. A ideia é que eu, enquanto trabalhadora, consiga acessar um serviço de atenção básica próximo do meu ambiente de trabalho, que eu construa vínculo também com aquela equipe, mas que o meu vínculo com o meu território domicílio seja mantido. E principalmente, não só por meio, né, eu enquanto indivíduo, mas entre as duas equipes, né? Que as minhas condições, por exemplo, relacionadas, a gente tem muitas doenças relacionadas ao trabalho que poucas vezes são identificadas pelas equipes de saúde da família, pelas equipes de atenção básica, né? Às vezes negligenciadas. Então, se eu tenho uma condição, né, de adoecimento relativa ao trabalho, que essa equipe consiga dialogar com a minha outra equipe de referência para que essa condição ela seja cuidada, ela seja trabalhada por ambas as equipes. Nesse sentido, reforça ainda mais o uso do SUS como uma estratégia de comunicação, prontuário eletrônico, para que essa comunicação possa ser feita. Lembrando que, ao exemplo que a Érica trouxe, não é uma opção da pessoa escolher ela autonomamente aonde ela vai. Mantemos toda a lógica domiciliada, né? O sujeito é vinculado aonde ele mora.
e é aquela equipe. A PNAB cria a possibilidade de que o gestor municipal consiga reconhecer alguma necessidade específica daquele município. A gente pode falar do trabalho, a gente pode falar de escola, né, pensando ações que possa ter junto à escola e com algumas crianças, adolescentes que possam estar nessa escola. A gente pode pensar a mesma coisa, por exemplo, para pessoas que têm alguma infecção, com pessoas que vivam com AIDS, por exemplo, que não queiram frequentar a unidade do bairro onde mora por alguma questão de se sentir discriminado, não querer compartilhar essa condição naquele lugar, abrir a possibilidade de que o município organize, crie outras estratégias, sempre pensando na facilitação do acesso. Não é ao bel prazer do usuário, eu vou ser atendido aonde eu quero, é só a possibilidade disso organizar melhor o acesso. E o último ponto, que é o prazo de implantação das equipes. Então a PNAB também coloca um elemento que é importante para a gente, sobretudo para a gestão, né? Que é um prazo de 4 meses entre a equipe ser credenciada e ela estar efetivamente implantada no SENES. Só para lembrar de uma maneira rápida, o município envia via CIB para o Ministério da Saúde uma resolução solicitando a criação de uma equipe, o Ministério verifica a possibilidade orçamentária, publica essa portaria, uma portaria de credenciamento, que é um aceno do Ministério para que essa equipe possa ser criada pelo município. A partir desse aceno agora, antes não havia um prazo e acumulava-se às vezes muitas mil equipes sem credenciamento, de uma certa forma, retendo o orçamento do Ministério da Saúde, porque se o Ministério liberou a equipe para ser credenciada, é importante que tenha alguma dotação orçamentária para quando essa equipe for implantada. Agora, a partir da PNAB, tenta-se regrar um pouco mais isso, então houve o credenciamento da equipe, a equipe tem 4 meses para colocar, a equipe foi credenciada, o município tem 4 meses para colocar toda a equipe funcionando no SENES, enviando informação pelo sistema de informação vigente, no caso é SUS. Isso. E o que acontece se esse prazo não for cumprido? Há automaticamente o descredenciamento dessa equipe. Então, a gente publica a portaria de credenciamento hoje, o município vai ter 4 meses para cadastrar a equipe no SENES, com a carga horária tudo direitinho e alimentar o sistema de informação. Se ele fez isso, a gente começa a pagar, fazer o repasse financeiro mensalmente, não tem problema. Ele não fez isso por qualquer motivo que seja, dentro desse prazo, o Ministério da Saúde publica uma portaria de descredenciamento, descredenciando essa equipe, e aí se o município tem interesse, né, quer reapresentar o pedido de credenciamento, ele pode fazer o mesmo procedimento que ele fez no primeiro momento, novamente, ele vai ter o prazo novamente de 4 meses. É importante lembrar que quando a gente publicou a PNAB, né, no ano passado, então a gente publicou em setembro, então o primeiro descredenciamento aconteceu 4 meses depois. E aí muita gente achou que a gente tinha, né, que o Ministério da Saúde tinha acabado com várias milhares de equipes. O que a gente esclarece é que uma equipe que é descredenciada por meio da portaria da PNAB é uma equipe que nunca funcionou. Nunca foi equipe. É uma equipe que nunca foi equipe. É uma equipe um papel solicitando uma equipe. Isso, é uma equipe que o gestor solicitou, porém essa equipe nunca funcionou, nunca existiu, na prática. É diferente de uma equipe que já existe e que, por exemplo, por falta de alimentação do sistema de informação, a gente suspende o financiamento. Aí é uma suspensão do financiamento, é diferente do descredenciamento. Então, descredenciamento é de equipe que nunca funcionou, a equipe nunca atuou, nunca fez cobertura de serviço de atenção básica no município. E só para frisar que para os colegas gestores, esse ponto vai exigir uma organização muito maior para quando enviar a solicitação de credenciamento, já esteja organizado para fazer a contratação desses profissionais ou com um concurso já organizado para chamar os trabalhadores do concurso, enfim. O prazo de 4 meses ele é exíguo se o gestor não estiver organizado. Se ele for começar a pensar em montar a equipe a partir da publicação, não dá tempo. Pessoal, tem muita pergunta que vai ficar sem a gente conseguir responder, então eu vou selecionar uma pergunta fácil e uma difícil agora para a gente encerrar. A pergunta fácil se vai ser obrigatório o SES fazer as novas atribuições. E a pergunta difícil a Daniela, que participou bastante, ela disse que
quando chega para atender de outro estado na unidade dela, a equipe faz um novo cartão, né? Que teoricamente... Cartão SUS. Isso, teoricamente esse vínculo não está funcionando, né? Poder vincular, né? Se de fato vai precisar ter alguma outra orientação para que isso faça valer, né? Aí eles associaram o OPEC, a informatização das unidades. Tá. Vou começar pelo do ACS, tá? Então, o ACS, com as novas atribuições, então, essas novas atribuições, elas estão aonde? Importante primeiro que a gente saiba exatamente onde é que a gente está disciplinando. As atribuições do ACS são dispostas na lei que regulamenta o exercício profissional do ACS, que é a Lei 11.350 de 2006, que foi republicada com o número de 13.595, agora em 2018, que traz essas novas atribuições, traz diversas outras questões relacionadas a piso salarial, enfim, todas as outras questões. Mas da forma que está escrito na nova política, na nossa política de atenção básica, é que essas ações, elas são facultativas. Elas podem ser desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde, caso a equipe identifique que há necessidade de realizar essas ações, que com a agregação dessas ações no processo de trabalho do ACS, pode haver uma melhoria do cuidado que é feito nas visitas domiciliares, no atendimento domiciliar, nas ações de cuidado realizadas por todos os membros da equipe e principalmente reconhecidas também pela gestão como algo que vai contribuir para a resolutividade da atenção básica. E é importante também lembrar que na PENAB está bem claro que essas atribuições elas só podem ser feitas caso o agente comunitário de saúde tenha habilitação para fazer, tenha qualificação para fazer. Então, caso ele tenha feito, por exemplo, um curso de técnico de enfermagem, tem um conjunto grande de agentes comunitários de saúde hoje que também são formados, né, que também tem uma formação em técnico de enfermagem. Esses agentes podem fazer? Esses agentes, pela nova PENAB, podem desenvolver essas ações, desde que sejam reconhecidas pela equipe que ele está inserido e também pela gestão do município que ele está inserido. Mas ele não é obrigado a fazer isso. Um agente comunitário que não realize, que não tenha formação de técnico de enfermagem, essas atribuições, elas são excepcionais. Isso. São, no caso, como a Érica descreveu, de haver a necessidade de ele estar habilitado para isso. Tem um outro conjunto, um sem número de atribuições do agente comunitário de saúde que o torna agente comunitário de saúde. Ele, são 4 atribuições específicas que acontecem em condições excepcionais e que, se ele não fizer, ele segue sendo agente comunitário de saúde. Ele não precisa ser, de uma maneira, se sentir constrangido ou obrigado a fazer uma qualificação para se tornar um ACS que realize isso. Ele é ACS e, se ele tem a possibilidade, e se isso tem sentido no lugar onde ele trabalha, ele pode fazer isso. Para outra questão, se eu bem entendi, porque aí a memória também já vai falhando, como é o nome dela? Denise? Daniela. Daniela, tem muito a ver com o processo de trabalho, né, Daniela? Então, essa questão, porque isso não acontece só na possibilidade disso que a gente discutiu agora, desse território ser mais acolhedor às especificidades da distribuição das pessoas na cidade. Isso acontece, às vezes, pelo uso das pessoas. As pessoas entram em unidades, vocês sabem muito melhor do que nós, ou tanto quanto nós, que a pessoa leva uma conta de luz ou uma conta qualquer, um comprovante de residência de um familiar, de uma unidade onde ele sabe que tem um tipo de serviço que não tem perto da casa dele. Então, isso tudo tem muito mais a ver com a possibilidade de estar num certo protocolo de acolhimento de quem recebe esse usuário na unidade, de perguntar sobre o cartão SUS, de pegar o nome do usuário, o nome da mãe e buscar se ele tem o cartão SUS. Porque ele pode não ter o nome, mas com o nome do sujeito, um documento dele que deu o nome da mãe, você acha o cartão SUS dele. Então, tem muito mais a ver com o processo de trabalho, com organização e com informações no acolhimento desse usuário na unidade, do que com isso que a gente descreveu anteriormente como uma possibilidade de ampliar o acesso. Tomara que tenha ficado claro, Daniela. Pessoal, tem muita pergunta que a gente vai tentar responder ao longo da semana. Por favor, tenham paciência, voltem aqui, compartilhem essa live. Na próxima semana ela já vai estar no YouTube, tá? Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui lendo todos os comentários. E é isso, aí o pessoal vai encerrar agora. Isso. E lembrando, né, que semana que vem a gente tem uma próxima live na quinta-feira, dia 8, no mesmo horário, nesse mesmo bate-local,
às 5 horas da tarde, aqui nesse canal, que vai ser sobre o registro do pré-natal na SUS-AB, que é uma dúvida que muita gente tem, como que faz, o que é que mudou, né, quando juntou CIS pré-natal. Então, é importante que vocês participem, avisem para os profissionais, né, que trabalham com vocês nas equipes de saúde da família, nos NASFs, nas equipes de saúde bucal, para participarem também, para acompanharem a live na semana que vem. E hoje agradecer a participação de todo mundo, foi muito legal estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, não hesitem, mandem por aqui pelo canal e a gente vai respondendo vocês ao longo da semana, tá? Beijinho, obrigada, gente. Um abraço para todos. Esse é sempre um momento muito especial para a gente, porque é uma possibilidade de a gente interagir com o trabalhador, com a necessidade de vocês. As perguntas que vocês fazem para a gente, de alguma maneira, criam questões e dúvidas na gente, para a gente tentar formular políticas, formular propostas que estejam mais próximas ao dia a dia de vocês e tentar ser mais útil possível para o SUS e para a atenção básica. Então, mandem perguntas, participem, estejam próximos da gente para a gente poder, de alguma maneira, dialogar com as necessidades de vocês. Abraço, bom final de semana, bom feriado. Bom feriado, gente.